Em uma noite quente e dourada de Dubai, o Hotel Al Saur brilhava como um palácio de vidro. Entre cristais e vozes em diferentes idiomas, Isadora Nunes movia-se discretamente entre as mesas, equilibrando taças e sorrisos. Viera do interior da Bahia há 2 anos. Seu objetivo era simples: pagar o tratamento da mãe e juntar o suficiente para voltar um dia. Trabalhava em silêncio, sem reclamar, mesmo quando o luxo à sua volta parecia zombar de sua simplicidade. No salão principal, o magnata árabe Karim Al-Rashid ocupava o centro das atenções. Suas roupas impecáveis e olhar frio faziam todos se curvarem. Conhecido por seu temperamento imprevisível e por humilhar quem o contrariasse, Karim tinha um estranho passatempo: o propor desafios a quem considerava inferior. Aquela noite não seria diferente. Cercado por investidores estrangeiros e risadas de taças cheias, ele parecia entediado. Foi então que seus olhos pararam em Isadora. "Você, garota", lhe disse, com um sorriso cínico. "Vamos ver se é tão esperta quanto parece." O salão silenciou. Os convidados se inclinaram, curiosos. Karim pegou um guardanapo de linho e escreveu algo rapidamente: números, símbolos, linhas interligadas. Um enigma matemático, tão complexo que até um especialista hesitaria. Ele o estendeu a Isadora, que o pegou com mãos firmes. "Se você resolver isso, eu te dou 200 milhões de euros, anunciou Karim, sua voz ecoando como um desafio cruel. Risos surgiram de todos os lados. Uma garçonete brasileira enfrentando um magnata árabe? Era impensável. Mas Isadora não sorriu. Seus olhos examinaram o papel, traçando padrões invisíveis. O som das conversas desapareceu, e por um instante, o salão inteiro prendeu a respiração. Karim esperava o medo. O que viu foi calma, e uma calma que o desconcertou. Algo naquela jovem era diferente. O riso ecoava pelo salão como um coro cruel. Alguns convidados batiam copos, outros gravavam discretamente com seus celulares. Isadora Nunes, com o guardanapo amassado nas mãos, manteve a cabeça erguida. Os símbolos e números desenhados por Karim Al-Rashid pareciam sem sentido à primeira vista, mas algo naquela sequência despertava uma lembrança distante e uma fórmula antiga, rabiscada nas anotações de seu pai quando ela ainda era criança. Do outro lado da mesa, Nádia, a assistente pessoal de Karim, observava com olhos gelados. Ela era eficiente, elegante e temida por todos. Sabia que, se o magnata fosse ridicularizado, seria ela quem pagaria o preço. Tentou interromper o jogo, mas Karim apenas levantou a mão, pedindo silêncio. "Continue, garota", disse ele com desprezo. "Estou curioso para ver até onde vai fingir entender." Isadora não respondeu. Dobrou o guardanapo e saiu do salão, sob o peso dos olhares e risadas. Mas entre os convidados, um homem permaneceu sério: Rafael Duarte, um engenheiro brasileiro que trabalhava em um projeto de energia renovável financiado por Karim. Ele observava a garçonete com genuína curiosidade, intrigado pelo foco dela em meio à humilhação. Horas depois, na cozinha quase vazia, Isadora sentou-se a um canto, a cabeça apoiada sobre um caderno de anotações. Pegou o guardanapo e começou a copiar o enigma em silêncio. O barulho dos pratos e o vapor das panelas pareciam desaparecer. Seus dedos traçavam linhas, tentavam padrões, relembrando o som da voz do pai: "Toda equação tem uma alma escondida, Isa, basta escutá-la." As lágrimas ameaçaram cair, mas ela respirou fundo. Aquilo não era apenas um jogo. Havia algo por trás daquele enigma. Algo que soava familiar demais para ser coincidência. E, sem saber, Isadora acabará de abrir a primeira porta de um segredo que muitos fariam de tudo para manter fechado. As horas seguintes foram silenciosas,
mas dentro de Isadora, um turbilhão crescia. Ela não conseguia esquecer o enigma. Cada símbolo, cada número, parecia ecoar algo que seu pai, professor Augusto Nunes, costumava desenhar em seus cadernos. Quando o turno terminou, ela voltou ao pequeno quarto do alojamento dos funcionários, abriu o laptop velho e começou a pesquisar. O que descobriu a fez gelar. Parte das fórmulas do guardanapo apareciam em fóruns de criptografia usados para camuflar movimentações financeiras ilegais. Não era um simples desafio. Era um código, e alguém poderoso estava usando para esconder algo. Na manhã seguinte, Isadora cruzou novamente com Rafael Duarte. Ele notou as olheiras sob seus olhos, e curioso, puxou conversa. Ela hesitou, mas acabou mostrando o guardanapo. Rafael ficou em silêncio por um instante, analisando os números com atenção. Isso não é brincadeira, e murmurou. Parece um sistema de criptografia financeira. Onde você conseguiu isso? Ela apenas respondeu. O Sr. Karim me desafiou com isso. Rafael entendeu que havia algo errado. Um magnata como Karim não lançaria um enigma assim diante de dezenas de investidores sem motivo. Talvez fosse um teste, talvez uma armadilha. E, de algum modo, Isadora tinha se tornado parte do jogo. Enquanto os dois tentavam desvendar os padrões, Nádia, a assistente de Karim, começou a perceber o interesse crescente do engenheiro e ficou inquieta. Vasculhou o computador de Isadora e apagou relatórios, plantou rumores entre os funcionários, insinuando que ela estava roubando informações da empresa. Mas Isadora não desistiu. Naquela noite, ao remexer em uma caixa antiga de livros que trouxera do Brasil, encontrou um exemplar gasto de códigos e estruturas matemáticas, com o nome de seu pai na contracapa. Dentro, uma folha solta, o mesmo símbolo do enigma de Karim. O coração de Isadora disparou. O desafio não era apenas sobre números. Era sobre seu pai, e o que realmente havia acontecido com ele. O relógio marcava quase meia-noite quando um segurança bateu à porta da cozinha. O Sr. Karim quer vê-la. Agora. Isadora sentiu o estômago revirar. Guardou rapidamente o guardanapo com anotações, limpou as mãos no avental e seguiu pelo corredor silencioso até o salão privado do magnata. As luzes estavam baixas, o ar pesado. Karim Al-Rashid estava à mesa, sozinho, cercado por taças e pastas abertas. O olhar dele não era mais de ironia, era de cálculo. Então, disse ele, sem levantar o tom, ouvi dizer que continuou brincando com o meu desafio. Isadora manteve a postura firme. Colocou sobre a mesa uma folha de papel cheia de fórmulas. Não era um jogo, senhor. Encontrei padrões demais. E alguns levam a contas internacionais, valores escondidos em camadas de código. O silêncio se estendeu. Karim encostou-se na cadeira, os dedos tocando o queixo. Está dizendo que entendeu o que significava? Perguntou, quase num sussurro. Apenas parte, respondeu ela. Mas há algo errado. Esses números não são teóricos. São registros. Do outro lado do salão, Nádia observava em segredo. O celular dela gravava cada palavra. O rosto estava tenso, dividido entre o medo e a curiosidade. Sabia que, se aquela conversa vazasse, não haveria volta. Karim se levantou lentamente e se aproximou de Isadora. Escute com atenção, menina, disse, olhando-a nos olhos. Esse enigma nunca deveria ser resolvido. Você não faz ideia de com quem está mexendo. Antes que ela pudesse responder, Rafael Duarte apareceu à porta, ofegante. Pare, Karim. Ela só quer entender. Mas já era tarde.
Karen fechou a pasta, trancou-a no cofre e sinalizou para os seguranças. Levem-na de volta. E ninguém fala mais disso. Isadora saiu sob o olhar aflito de Rafael. Lá fora, o vento do deserto soprava quente e silencioso. Ela entendia agora que tinha tocado algo perigoso. E já não havia como voltar atrás. O dia seguinte começou com silêncio, e o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. Quando Isadora chegou ao hotel, o gerente a esperava com um envelope pardo nas mãos e o olhar pesado. Você está dispensada, senhorita Nunes. Ela tentou argumentar, mas o homem apenas desviou os olhos. Dentro do envelope, havia uma passagem de avião e uma breve mensagem em Deixe Dubai. Por sua segurança. Isadora sentiu o chão desaparecer. Tudo o que havia conquistado estava sendo arrancado. Poucas horas depois, Rafael a encontrou na rua, com a mala nas mãos e o olhar perdido. Eu posso ajudar, disse ele, guiando-a até seu carro. Mas você precisa confiar em mim. Durante o trajeto, Rafael revelou algo que descobrira: Karen também estava sendo chantageado. Pessoas influentes o pressionavam para recuperar documentos ligados àquele enigma. Ninguém sabia exatamente o que havia ali, mas todos temiam que a verdade viesse à tona. Enquanto tentavam decidir o que fazer, Nádia apareceu do nada, usando óculos escuros e uma expressão tensa. Pegue isto, disse ela, entregando um pequeno pendrive a Isadora. Não me pergunte como consegui, mas você precisa ver o que há aqui. Dentro do carro, Isadora conectou o pendrive ao notebook de Rafael. A tela piscou e, de repente, surgiu um vídeo antigo. Um homem de voz calma explicava teorias matemáticas diante de um quadro branco. Isadora levou as mãos à boca. Meu pai! Rafael observou, chocado. No vídeo, ele mencionava um nome, Karen Al-Rashid. A conexão estava ali. Karen e seu pai haviam trabalhado juntos, talvez em algo muito maior que ambos entenderam. Mais tarde, sozinha, Isadora revisitou as anotações do enigma. Ao aplicar uma sequência de coordenadas numéricas, percebeu o padrão final. As fórmulas não eram apenas contas. Eram coordenadas, apontando para um ponto remoto no meio do deserto. O coração dela acelerou. O segredo não estava resolvido. Ele estava escondido. O sol começava a nascer quando Rafael e Isadora deixaram a cidade. O horizonte dourado do deserto parecia infinito, um mar de areia que engolia o som e o tempo. No porta-malas, apenas uma mochila, garrafas d'água e o laptop com o arquivo do pai dela. O GPS mostrava uma rota sem estradas e um ponto perdido no meio do nada. Horas se passaram. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo motor do carro. Isadora olhava pela janela, o rosto iluminado pela luz quente. Ele esteve aqui, Rafael. Eu sinto, e murmurou. Meu pai fugiu para este lugar. Rafael não respondeu. Sabia que estavam sendo seguidos. Vira no espelho retrovisor o reflexo distante de uma caminhonete preta e os seguranças de Karen, enviados para recuperar o que era dele. Karen não queria a violência, mas o medo fazia seus homens agirem por instinto. Quando finalmente chegaram ao ponto indicado pelas coordenadas, encontraram algo meio enterrado na areia e um container metálico, enferrujado, com o logotipo apagado de uma antiga empresa humanitária. Dentro, o ar era denso, cheirando a papel velho e ferrugem. Isadora acendeu uma lanterna. Pilhas de documentos, pastas com nomes de empresas falsas, registros de doações inexistentes. E, no fundo, um envelope amarelado com o nome Isadora Nunes escrito à mão. As mãos dela tremiam quando abriu. Era uma carta do pai.
A voz dele parecia ressurgir das palavras. Se você está lendo isto, Isa, significa que finalmente entendeu. Eles usaram a matemática para esconder o que roubaram do mundo. Eu precisei desaparecer. Me perdoe. As lágrimas escorreram silenciosas. Rafael tentou consolar, mas algo se movia do lado de fora. Nádia. Ela havia-os seguido, silenciosa como uma sombra. Entrou no container, pegou as pastas e o envelope. Mas, antes de sair, parou. Leu a carta. Por um instante, sua expressão fria se desfez. O olhar endurecido deu lugar a algo novo e culpa. E, pela primeira vez, Nádia não sabia mais de que lado estava. A notícia se espalhou como fogo em areia seca. Em poucas horas, jornais de Dubai e sites internacionais estampavam manchetes sobre corrupção em projetos humanitários, mencionando discretamente o nome de Karen Al-Rashid. As provas vazadas, em documentos, planilhas, doações falsas, e vinham de uma fonte anônima. Mas Isadora sabia, eram os arquivos do container. O segredo do pai dela, finalmente exposto. Karen tentou reagir. Chamou advogados, acionou contatos políticos, negou tudo em público. Mas seu império começava a ruir. Contratos foram suspensos, investidores o abandonaram, e seus aliados mais próximos sumiram. Dentro da empresa, o caos crescia. E em meio à confusão, Nádia reapareceu. Ela procurou Isadora num café discreto. Trazia uma pasta nas mãos. Parte das provas ainda está comigo, e disse, a voz baixa, carregada de culpa. Eu menti, eu roubei, mas, o que seu pai fez foi por todos nós. Ele tentou impedir Karen, e morreu tentando. Isadora pegou a pasta, sem saber se a perdoava ou não. Dentro, havia registros pessoais, correspondências antigas, contratos assinados por Karen e uma foto. Seu pai e Karen lado a lado, sorrindo como velhos amigos. Enquanto isso, Rafael era levado pelas autoridades. Acusado de facilitar o vazamento das informações, passou horas sendo interrogado. Ele se recusou a envolver Isadora, mesmo sob pressão. Ela só queria a verdade, repetia, incansável. Determinada, Isadora voltou ao hotel em o mesmo onde tudo começou. As luzes estavam apagadas, os corredores vazios. Encontrou Karen em seu escritório, diante das janelas que davam para o deserto. Ele não disse uma palavra. Apenas a observou. O mesmo olhar frio, agora cansado. Quando me desafiou naquela noite, o que realmente queria? Perguntou ela, a voz firme. Era um jogo, ou era culpa? Karen desviou o olhar, encostando-se na mesa. Seu pai confiou em mim e respondeu por fim, num tom quebrado. E eu falhei com ele. Isadora sentiu o peso das palavras. O silêncio entre os dois parecia o mesmo de anos atrás, e mais agora, o poder tinha mudado de mãos. Karen permaneceu em silêncio por longos segundos antes de encarar Isadora. O brilho arrogante que costumava habitar seus olhos havia desaparecido, e restava apenas o peso de um homem exausto, consumido pela culpa. Eu tentei protegê-lo, Isadora, e disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Seu pai descobriu a rede de corrupção antes de todos. Ele confiou em mim, e eu prometi mantê-lo a salvo. Mas falhei. Isadora ficou imóvel, o coração acelerado. Karen se aproximou da janela, observando o deserto dourado pelo entardecer. O enigma, continuou, foi ideia dele. Criamos juntos um código para esconder as informações. Quando ele morreu, eu guardei o problema e o transformei em um desafio público,
para despistar os que o mataram. Eu não imaginava que você seria quem o resolveria. As palavras pairaram no ar, pesadas como o silêncio que veio depois. Isadora sentiu um nó na garganta, e não era apenas raiva, mas uma estranha compaixão. Tudo fazia sentido agora, o mistério, a ligação com seu pai, o olhar perturbado de Karen naquela noite no jantar. Então, tudo isso, e murmurou ela, e foi o destino me trazendo de volta. Karen assentiu lentamente. O ciclo precisava se fechar. Enquanto isso, Rafael era libertado após novas provas surgirem. Assim que soube, correu até o hotel. Encontrou Isadora ainda em choque, segurando os documentos originais do pai. Chegou a hora de terminar o que ele começou, disse Rafael, firme. Juntos, decidiram expor os nomes por trás da rede de corrupção que havia destruído tantas vidas. Karen, finalmente em paz com o passado, entregou-se às autoridades, confessando seu papel e fornecendo provas cruciais. Quando a notícia se espalhou, Isadora olhou novamente para o deserto e o mesmo horizonte onde tudo começou. Agora, pela primeira vez, o silêncio não era de medo, mas de justiça cumprida. As semanas seguintes foram um turbilhão. Os documentos descobertos no deserto chegaram às mãos das autoridades internacionais, revelando um esquema de corrupção que envolvia bancos, políticos e empresários de vários países. A investigação se espalhou como fogo em palha seca, derrubando impérios que pareciam intocáveis. Nádia, tomada pelo remorso, procurou as autoridades e testemunhou a favor de Isadora. Sua confissão foi decisiva. A mulher que antes era símbolo de ambição fria agora se tornava uma peça-chave na busca pela verdade. Ao lado dela, Rafael lutou para garantir que o nome do pai de Isadora fosse limpo oficialmente. Karen, por sua vez, perdeu tudo. Seu império, construído sobre silêncios e segredos, desmoronou. Mas antes de ser levado, ele fez questão de enviar uma declaração pública reconhecendo a inocência do professor Nunes e o pai de Isadora. Pela primeira vez, o mundo conheceu a verdade, e aquele homem havia sido morto por tentar denunciar os mesmos crimes que agora vinham à tona. De volta ao Brasil, Isadora e Rafael encontraram um país diferente, e não porque o mundo mudará, mas porque eles haviam mudado. Ela voltou a trabalhar discretamente, ajudando crianças carentes com aulas de matemática, inspirando-as com sua história. A promessa dos 200 milhões de euros era agora uma lembrança distante. O que Isadora ganhará não tinha preço e respeito, dignidade e paz interior. Um mês depois, uma carta chegou à sua casa, escrita à mão, com o selo de uma prisão nos Emirados. Era de Karen Al-Rashid. Isadora, o verdadeiro prêmio nunca foi o dinheiro. Dentro do cofre que você abriu havia algo mais, e um documento em seu nome. Seu pai o registrou antes de desaparecer. Ele deixou para você uma fundação, a mesma que agora será financiada com o que restou da minha fortuna. Isadora segurou a carta, emocionada. Lágrimas deslizaram silenciosamente. Pela primeira vez, sentiu que o ciclo realmente havia se fechado, com justiça, perdão e um novo começo. Meses se passaram desde que a história de Isadora e Karen havia tomado o mundo de assalto. As manchetes já não falavam mais dela, mas o eco de sua coragem ainda vivia nas conversas, nas escolas, nas pequenas vilas onde o nome Nunes voltará a ser lembrado com orgulho. Isadora, agora de volta à Bahia, levava uma vida simples. Dava aulas de matemática em uma escola pública e cuidava da mãe, que se recuperava lentamente. O sol entrava pela janela todas as manhãs, iluminando o quadro onde ela desenhava fórmulas e sonhos para seus alunos. Certa tarde, ao chegar em casa, encontrou uma carta do Banco Internacional de Dubai. Seu coração acelerou.
Abriu o envelope com mãos trêmulas. Em dentro havia uma notificação oficial e uma fundação criada por Karen Al-Rashid começaria a conceder bolsas de estudo para jovens brasileiras, especialmente meninas de comunidades humildes, em memória do professor João Nunes, defensor da verdade e do conhecimento. No final da carta, uma pequena nota escrita à mão chamava sua atenção. Para Isadora Nunes, por ter resolvido que ninguém ousou entender. Ela sentou-se lentamente, os olhos marejados. O vento soprou pelas cortinas, trazendo um perfume de terra molhada, o mesmo cheiro das noites de infância ao lado do pai. Pela primeira vez, as lágrimas que caíam não eram de dor, mas de gratidão. Isadora percebeu que os 200 milhões de euros nunca foram sobre riqueza. O verdadeiro prêmio era a dignidade que ela havia restaurado, e não só a do pai, mas de todos que acreditavam que a verdade ainda podia vencer o poder. Ao olhar para o horizonte, lembrou-se do deserto. Do silêncio. Da coragem que a guiou quando tudo parecia perdido. E então sorriu, suavemente, murmurando: Pai, conseguimos. O sol se pôs atrás das montanhas, banhando o céu em tons dourados. A história terminava ali, e não com aplausos, mas com paz.